Vamos lá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um Fora do CuboCast. Fora do CuboCast, a gente abriu votação, nem teve votação, já definiu que vai ser Fora do CuboCast. Um bom nome. Um ótimo nome. Um bom nome, né? Sejam bem-vindos, minha gente! Nós temos uma convidada muito especial, muito mesmo, né, Guga? Tô cansado de ver ela já. Eu adoro essa convidada. É uma convidada que, além de super profissional, de competente, cara, eu poderia rasgar o verbo aqui 1 hora fazendo elogios pra ela. E também é uma amiga do coração. Nada mais, nada menos que a nossa sócia, senhora Patrícia Trolli. Olá, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Eles vão ver, né? Mas exatamente. Que seja bom o seu período. Ok. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ansiosa, né, para conversar um pouquinho. Esse podcast está sendo um sucesso aí, melhor podcast de arquitetura. Do Fora do Cubo. Do Fora do Cubo. Quem sabe um dia, hein? Já pensou falarem que é o melhor podcast de arquitetura do Brasil? Nossa! Vamos colocar a meta? Vamos declarar. Vamos alcançar essa meta. A meta tá aí, vamos galgar a meta. Não, aí depois que a gente atingir a meta, a gente dobra, já dizia. Já teve um poeta, né? Teve um grande poeta no Brasil, uma filósofa. Uma filósofa que falou isso aí. Gente, olha, a Patrícia, ela é responsável pelo setor de projeto executivo do escritório, projeto executivo e acompanhamento de obras. Uma coisa que é muito bacana de falar é que ela entrou e ela vai começar a falar, ela vai contar pra vocês a história de como ela entrou no escritório. Mas antes disso, pra você que tá chegando aqui nesse podcast pela primeira vez e não caiu de paraquedas aqui, não sabe o que tá acontecendo, nós temos um escritório de arquitetura na prática, nós não somos aqui um canal da internet. Não somos uma faculdade. Nós temos 14 anos de escritório. Temos um escritório aqui na nossa cidade de Maringá, no Paraná, um escritório grande. A gente considera grande aqui porque estamos no interior, né? Sim. Temos 15 arquitetos trabalhando com a gente, temos aí mais de 60 projetos rodando ao mesmo tempo. Temos um método de gestão criado por nós mesmos, que hoje a gente compartilha, ajuda outros arquitetos com esse conhecimento, que foi algo que alavancou os nossos números, né, Guga? Perfeito. E a gente, através desse método que a gente criou também uma ferramenta de gestão, que é o Arquitask, que aqui, a gente brinca que é, né, feito de arquitetos para arquitetos, porque a gente usava muitas ferramentas antes para fazer a gestão do nosso escritório, a gente se especializou em gestão, e todas genéricas, e a gente sentia falta, né? A gente achava que era muita coisa pro pouco que a gente precisava. E quando a gente faz especialização em gestão de projetos, a gente começa a perceber que para a gente aplicar na nossa área, onde o cliente faz alteração toda hora, a gente vai e volta no processo várias vezes, vocês sabem muito bem como é, ou não, você não faz alteração de planta baixa. O cliente não altera o 3D. E a gente sabe que, às vezes, a gente aplicar algumas técnicas de gestão de projetos no nosso escritório de arquitetura é difícil, vira um elefante branco. Então a gente criou essa ferramenta, o Arquitask, que é mais uma das nossas empresas. Ao todo nós temos 4 empresas aí no mercado, né? Temos essa veia empreendedora, né, Patrícia? Isso. Então a gente trouxe esse podcast aqui para ajudar mais gente. Nós damos curso na nossa cidade somente, né? Uma imersão presencial que a gente faz com os arquitetos, que tem dado muito certo. A gente tem uma comunidade aqui muito unida, engajada. Os arquitetos, que a gente chama carinhosamente de Fora do Cubo Squad. Né? O nosso squad, eles já estão tendo resultados incríveis, né, Guga? Ontem mesmo a gente teve um depoimento. Teve. Foi da Isabela Assunção, uma arquiteta. Mais um depoimento de quem aplicou o que a gente ensina e colheu resultados, né? Porque é muito fácil a galera que não aplica falar que é papo de coach, que é difícil, dá que muito não trabalho. funciona. E é engraçado que todos que aplicam colhem resultado, né? Meio que eles dão a mesma sorte. É uma loucura exatamente. E olha, sorte. E o depoimento da Isabela foi exatamente esse. Olha, eu quero agradecer imensamente a vocês do Fora do Cubo, porque depois de vocês, depois de tudo que vocês ajudaram, ensinaram, eu nunca mais deixei de fechar um contrato por causa de preço. Exato. E estou cobrando
o que eu preciso cobrar, Exato. né? Então, você está cobrando mais e melhor e nunca mais perder um orçamento. Mais um caso de sorte que a gente conseguiu trazer para o pessoal, Né? e estamos aí. Então, é Sim. isso. Então, eu fiz essa introdução só para você entender melhor a importância dessa live, a importância dessa convidada que a gente tem aqui, que é a nossa sócia, Patrícia. Lá no escritório, nós setorizamos o escritório, Isso. né? Então, nós setorizamos por fase de projeto, vamos dizer assim, Uhum. né? Por tipo de gestão também. Então, tem o setor financeiro e administrativo de tudo. Tem uma pessoa responsável pela gestão do escopo, do prazo, do tempo e das tarefas Da dos equipe. projetos, da equipe. E na parte operacional, que a gente fala, que é, de fato, o projeto de Uhum. arquitetura. Então, a gente tem a equipe de criação, a equipe dos projetos de iluminação, gesso, Os pontos executivos, né? elétricos, né? Em geral. E o executivo arquitetônico, detalhamentos, que é a equipe do executivo, que é liderada pela Patrícia. Então, para falar de projeto executivo, que, Exato. né, não tinha ninguém melhor para a gente trazer aqui do que a Patrícia. É mais para responder, Paty, né? A sua presença aqui é importantíssima porque muitos dos nossos alunos, eles sempre perguntam como é que a gente faz esses executivos. Uhum. Então, para a gente não ficar só num papo de arquiteto, só falando de executivo, a gente vai falar de história, de como a gente chegou nesse desenvolvimento do projeto executivo hoje, que o nosso é um pouco diferente, né, do que os Sim. outros fazem. E você é a melhor pessoa para falar isso, que você que desenvolveu essa parte lá dentro. Você Mas vamos que falar do começo. colocou. Vamos Começar do com a começo. Patrícia. Como Começar do que começo. você chegou na arquitetura ao cubo? Como que foi a sua trajetória? Conta aí para todo mundo, que tem muita gente curiosa. Vamos lá, então. Eu não sou a sócia das sócias fundadoras, né? Eu tô há 9 anos no Arquitetura ao Cubo. Comecei lá como estagiária, caí de paraquedas lá. E a minha única experiência profissional como arquitetura é no Arquitetura ao Cubo. Olha aí. Nunca trabalhei em outro lugar. Então, tudo que eu me profissionalmente foi ali dentro, né? Muito bom. E vem nessa ideia de que arquiteto é só quem projeta, quem faz o bonitinho, a imagem e tudo mais. E quando eu entrei ali como estagiária, eu vi que o escritório tinha uma deficiência na parte do executivo. Uhum. Era aquele setor que ninguém gostava de fazer, Exato. né? Era meio empurrado com a barriga, na época não tinha projetos tão grandes assim, né? A gente Sim. estava começando a fase de projetos arquitetônicos inteiros. E eu vi uma oportunidade ali, que eu falei, opa, não adianta eu competir aqui com a criatividade da Denise, nem com o requinte da Adriane, né? E eu vi ali uma oportunidade realmente de crescimento, né? E eu sempre fui muito curiosa, muito da área de exatas em si. E eu sempre me perguntei como que era feita as coisas, como que aquilo parava em pé, essas perguntas bobas, assim, mas que eu tinha curiosidade. Então, esse setor do executivo foi meio que vindo para mim propositalmente e enxergando essa deficiência que naquela época o escritório tinha, né? Comecei como estagiária, depois fui contratada e já encarei essa parte ali das conferências, do projeto executivo, da elaboração, do arquitetônico, detalhamento de interiores e tudo mais. Eu preciso falar aqui em rede nacional, literalmente, que essa mulher, minha gente, ela é porreta. Eu tenho uma admiração por ela. E eu não esqueço a primeira obra, quando ela entrou de estagiária e ela foi comigo medir uma obra. Eu não Casa esqueço da Aline. também. Uhum. E ela foi, e aí, e ela assim, a Paty, ela é nato. É nato dela. Ela tem essa coisa do eu mando e você obedece. Isso é excelente pra obra. Excelente. Eu falo assim, ela está no lugar certo. Ela nasceu pra isso. E a gente foi medir e ela pensando em tudo. Ah, mas aqui, porque depois vem ar-condicionado, porque depois vem... Ela é estagiária. E ela pensando em tudo. Eu lembro de ter voltado dessa obra. Eu cheguei pro Google e pra Adri. Eu falei, essa menina veio pra ficar. Na época era uma menina. Era. Né? Ela veio pra ficar. E eu lembro que o Guga foi sair do escritório, falou, eu tô saindo, não sei o quê. E ela, estagiária, olhou, pra onde você vai? Curiosa? Falei, eu sempre fui muito curiosa. E o jeito dela, né? O jeito dela falar. E foi quase assim, opa, peraí, deixa eu pedir permissão pra estagiária pra ver se eu posso sair. E a gente falou, cara, essa menina é porreta.
ela é a pessoa que a gente precisa. E a gente tem uma deficiência em geral, até pela formação, que eu acho que acaba quem vai fazer arquitetura, normalmente tem essa linha mais criativa, Sim. mais artista. E a gente tem uma deficiência no mercado de profissionais mais técnicos, de profissionais para fazer essa parte justamente que você faz. Perfeito. Né? E que é uma parte que é 70% do projeto, 70%. Ou mais, né? Ou mais. Gente, Criar é fácil. Agora vão me xingar aí, ó, mas criar é fácil. Mas é real, gente. A gente tem escritório há 14 anos. A criação aceita qualquer coisa. Exato. Mas vai pro executivo. Soluciona aquilo lá. Soluciona aquilo que você Fala criou. pro Niemeyer colocar os projetos dele em pé. Vamos ver Coloca se ele dentro sabe. do bolso do cliente, né? Por exemplo, porque muita gente... a gente está na criação fazendo um negócio bonito. E a gente já fez uma live sobre isso. Inclusive, a live da semana passada, que a Patrícia Martins veio falar sobre imobiliário. Falando assim, eu tô cansada de receber especificação da poltrona do Sérgio Rodrigues, a poltrona mole, e que custa R$80 mil para um cliente que quer gastar 80 mil com planejados, decoração e tudo. É o bloquinho bonito, né? Que é o bloquinho bonito, que é a galera da criação. Então a gente brinca até no escritório, né, Guga? Da Paty. Tem assim, as meninas da criação e as meninas do executivo. A tendência é gerar um atrito até. E a gente precisa até contornar isso. Sim, fica aquela ideia, o executivo resolve depois, né? Isso não existe, cara. Agora eu comecei a ser a mais chamada no escritório. Eu vejo direto ali. Não, pergunta pra Paty se pode fazer assim. Gente, a Patrícia, ela entra no escritório, já começa todo mundo a dizer, a Paty, calma, deixa eu pôr a bolsa aqui e tomar um copo de água. É isso, gente. É incrível. É o coração do escritório, eu falo. Né? O executivo. Sim. É isso aí, Paty. Mas aí você entrou, estagiária, você cresceu, você foi convidada para ser sócio, você virou sócia. O que mais aí que te marcou nesses 9 anos? Eu lembro assim, no início, até foi que eu comecei a ter mais esse contato com os projetos executivos, e aí vocês foram me dando os desafios, né? Eu lembro que teve um erro que eu achei num projeto e tal, que tinha um banheiro sem porta no projeto e estava na obra. Não sei se você lembra desse projeto. Não lembro. E eu chamei você e falei, Guga, olha aqui esse banheiro. Aí não era pra ele estar lá, ele era um vazio, né? Era o fosso do banheiro de baixo. Aí eu falei, então o meu caminho tá aqui, ó. Vamos pegar erro, vamos solucionar problema, né? Porque, querendo ou não, a nossa profissão é uma grande solucionadora de problemas, né? A gente é multitarefa, é multidisciplinar. Então tem que ter esse olhar mais voltado pra tudo, né? E você assim. é muito boa nisso. A Patrícia, chega um projeto na mão dela, ela já para assim, aonde tem erro? Ela procura o erro. Olhar treinado. O olhar treinado. E aí ela já pensa em 3D, né? Ela isso vê treino, um né? 2D e pensa em 3D. E é o dia a dia, é a prática. Você começa a se policiar, a olhar só para o problema, mas não que isso seja só ruim, porque você prevê ele antes. Então você começa já a identificar coisas que podem dar errado na obra, que vai me dar um trabalho a mais, que eu vou ter que ficar indo lá na obra resolver. Então vem o projeto executivo para isso, para a gente resolver o máximo que a gente pode ali em projeto e não ter essa demanda futura de ter que ficar fazendo retrabalho. Quanto menos eu ir na obra, mais correto o projeto tá, né? Então isso é importante. E aí eu lembro também que no início, aí eu estava recém-contratada já, que veio uma casa que já estava enroscada lá no escritório e falou, ó, se vira com ela. E era um sistema construtivo de estrutura metálica. Olha aí. Não tinha feito nenhuma. E o cliente era bem daqueles que gostava de arquitetura também, né? Que conhecia, né? Que conhecia o processo e tudo mais. E aí eu comecei a ter o contato com o projetista executivo, qual que eram as demandas que ele precisava também. E foi todo esse processo de identificar qual que era a deficiência que a gente tinha em projeto para conseguir entregar um produto final bom. Então, essa experiência ao longo dos perrengues que a gente passou é o que transformou no produto que a gente tem hoje de projeto executivo, né? É essa experiência do dia a dia que vai fazendo a gente crescer. Então, para quem está começando, né, às vezes, como que eu errei isso e tal? É fazendo a listinha de todos os erros para não errar de novo. Sim. Então, é isso que vai transformando o nosso produto, que é, querendo ou não, é um produto que a gente entrega ali, né, no final. A gente criou, né, um checklist com Sim. os erros de projeto, onde a gente passa esses erros antes de ir para a obra. A gente passa um por um, os erros mais frequentes,
né? Para que ele não vá para a obra. Hoje a gente está com uma equipe tão alinhada que os erros comuns que a gente tinha antes não tem mais, né? O pessoal já... Graças a Deus, a gente já achou pessoas que gostam também dessa área, que fazem tudo muito bem lá no escritório, e que eu tô conseguindo que elas tenham esse olhar também, de que, não, isso aqui vai dar problema, isso aqui... Então, tô conseguindo ramificar esse olhar mais técnico para as outras meninas também, o que ajuda muito daí a livrar um pouquinho mais também da gente, mais né? Agenda. Exatamente. Então, qual a importância, Patrícia, de um bom projeto executivo? Você conseguiria quantificar isso? Algumas coisas você já falou, né? Você conseguiria quantificar isso? O que de valor gera? O grande desafio do projeto executivo, assim, é você entender, é o cliente também, falando até um pouquinho do cliente, é o cliente entender a importância dele, né? Porque o projeto bom é aquele que não dá erro e que quanto menos eu for chamada na obra, melhor ele é. Então, ele precisa estar compatibilizado com o projeto estrutural, com o projeto elétrico, com o projeto hidráulico. Eu preciso ter essa visão 360 da obra para a gente poder lidar com o sonho do cliente da forma mais fácil possível, né? Porque a obra é realmente algo que é uma nuvem, né? Na cabeça das pessoas, as pessoas têm medo dela. Então, o projeto bem detalhado, a gente diminui o custo que o cliente vai ter na obra, né? Com erro, com retrabalho, Então, você entender que ele é uma parte importante do processo, que sem ele a gente não consegue iniciar nada, é o primordial pro resultado final feliz, né? Inclusive, a gente mostra isso como um valor para o cliente, né, Guga? Exato. Quando o cliente pisa na nossa sala de reunião, a gente fala assim, olha, projeto bonito todo mundo faz, mas olha aqui o nosso detalhamento executivo. E a gente mostra todas as soluções que o nosso projeto executivo traz. Sim. Eu falo que arquiteto, às vezes, é muito apegado a desenho. E não se preocupa com o principal, que é resolver os problemas. O 3D tudo aceita, né? O 3D tudo aceita. E o desenho em si, um desenho bonito, um desenho tal, não é o principal. O principal é justamente as soluções que estão estampadas nesse desenho. Você pode ter um desenho super lindo, cheio de achuras, todo com as cotas coloridinhas e tudo mais, mas ele está, de fato, solucionando o problema. Então, esse know-how de conhecimento, até de sabedoria, porque sabedoria é diferente de conhecimento, Sim. né? Quantas e quantas vezes, né, Patrícia, a gente foi e voltou no processo, até, por exemplo, um projeto de iluminação, a gente parou de cotar o eixo de luminária. Isso era um isso caso é sabedoria, legal. Isso não é conhecimento, isso E é sabedoria. Então, mas é uma coisa que a gente vem da obra. Por que a gente parou de cotar o eixo? Porque um dia eu estava na obra e o eletricista olhou para mim e falou, aqui tava aqui no eixo, né? Ou cotava, amarrava só em uma parede, por exemplo. Mas aí eu não tenho a referência de uma divisória de vidro que ainda nem tá na obra, por exemplo. Ou o cara que marcou a obra marcou com 5 centímetros de diferença e a luminária vai ficar desalinhada. Exato. Então, assim, é entender o processo da obra. Sequencial, né? A sequência da obra pra gente poder fazer um detalhamento executivo também. Bom, né? É você... E o principal, até pra você ter esse produto bom, é entender quem que é o seu consumidor. Porque quem vai olhar o projeto executivo é o pedreiro, é o eletricista, é uma pessoa que não adianta a gente falar tão tecnicamente com ele que não vai ser executado da forma que está ali. Sim. Então tem que ser um projeto claro e direcionado para quem realmente vai ler ele, né? Senão não adianta nada. Isso, quando a gente parou de fazer projeto de demolição e construção na mesma prancha, né? Lembra? Os caras não conseguiam entender a parede que saía, a parede que entrava. Não, era confusão. E era tudo preto e branco. Aí falou, não, vamos fazer então vermelho o que sai e azul o que entra. Aí na hora que você tinha partes de parede ali, também confundia, meio que virava um roxo, né? Então vamos separar as pranchas. Então o projeto executivo não é só conhecimento técnico. Pensar no cara daltônico. Pensar no cara lá na... Aí a gente tem a Ashura. A Ashura é diferente.
É verdade. Demolher é bolinha, construir é risquinho. Mas eu quase me perdi aqui. Mas a ideia é exatamente essa, né? Eu tô fazendo um projeto que, às vezes, para um técnico é fácil, mas e pro leigo que tá lá na ponta para executar? Sim. Tá fácil para ele, né? Porque exato. Se errar, o projetista complicou demais aqui. Não é um erro teu, mas é um problema teu. Então, e a culpa é sempre sua. Exato, você vai ter que resolver. Então já resolve antes que dê esse problema. Né? Exatamente. E é para tudo, né? Porque assim, o projeto, ele ao mesmo tempo que ele é um produto para um engenheiro calculista, que você tem que ter ali os detalhes necessários para que ele possa fazer um projeto estrutural, um projeto elétrico e hidráulico, ele tem que ser claro para quem está na obra também, né? E aí, assim, a gente tem que pensar no engenheiro que vai pegar ele, em quem vai pegar ele para executar, em quem vai pegar ele para orçar. Quais as informações que a pessoa precisa para orçar esse projeto? Sim. Eu tenho aqui especificado qual é a cor da lâmpada, qual é o tipo da luminária, a quantidade. Quantos watts, a potência, né? É. Temperatura de cor. A temperatura de cor. Os watts e a potência, a gente até parou de colocar isso agora, porque o mercado está muito abrangente, né? Então, às vezes você tem uma fita de LED que tem a mesma quantidade de lumens maior, mas a potência é menor, então acaba... especificando coisas demais que às vezes não tem necessidade. Aí você também... É aquela questão do processo, né? Sim. Até quando eu tenho que chegar, que é responsabilidade minha, até quando que eu posso terceirizar essa responsabilidade. Com e aí, supervisão, né? Exatamente. Aí você tocou num ponto, né? Porque o que a gente costuma ouvir dos arquitetos é: porra, o cara errou na obra, o cara tá executando tudo errado. E é o que a gente fala, às vezes a responsabilidade não é sua, mas o problema é seu. Toda vez. Toda vez, não é? Às vezes eu falei pra amenizar. E o cliente espera que você resolva, né? Ele não quer nem saber. Gente, ó, isso aqui acho que vai virar uma postagem no feed do Instagram do Fora do Cubo. Que é o seguinte: o bom arquiteto é aquele que soluciona os problemas contidos no projeto bonito. Ele não é, o bom arquiteto não é o arquiteto que faz projeto bonito. E quando a gente tá na faculdade, a gente acha que a gente vai abrir escritório de arquitetura e o meu projeto bonito vai ser mais bonito que o da concorrência e o cliente vai me querer. Né? Tô falando vai português fila, bem desastroso, mas vai ser. Né? E é isso. Na verdade, com o tempo, a gente foi percebendo que isso não gera valor pra ninguém. Isso é o básico. Esse é o básico que você tem que fazer, o feijão com arroz. Estar bonito é o que qualquer um espera. É o básico, Você estudou pra isso, isso é o mínimo. Né? O cliente manda referência hoje. O que é que você vai... Mas porque bonito é relativo, né? Exatamente. E aí, eu escutei muito já de fornecedores falarem assim do nosso escritório. Cara, eu gosto tanto quando chega projeto da Arquitetura ao Cubo pra eu orçar, que é o nome do nosso escritório, Arquitetura ao Cubo, pra eu orçar, porque eu tenho menos trabalho, dá vontade de dar mais desconto pro cara fechar comigo, porque vai me dar muito menos problema, mas por que isso, gente? Porque é um projeto executivo muito bem feito, muito bem pensado, que tem uma cabeça ali dedicada a isso. Dona Patrícia, né? Exatamente. E você falou do processo da obra. Então, vamos falar do processo do projeto executivo. Qual seria o processo ideal? Porque existe muita dúvida dos arquitetos recém-formados em relação a isso. Porque existe aquela coisa, que hora que eu envio para o engenheiro, que hora que eu faço isso, que hora que eu converso com o cara. Muitos não conversam e saem fazendo. Então, Patrícia... A gente estava falando disso até agora, antes de começar a live, né? Da obra de um cliente, que o interiores ainda não finalizou e o complementar quer alocar as tomadas. Então, a gente está o tempo inteiro adaptando. A gente sabe que na prática as coisas não acontecem em linha reta. Essa coisa da linha reta, existe um caminho do sucesso, eu começo aqui, termino lá e tá tudo certo. A gente sabe que na prática a vida não é assim. A vida, ela é altos e baixos, é feita de altos e baixos. E na obra, principalmente... Exatamente. Então, o que você diria, Patrícia? Qual seria o processo de etapas que a gente tem que realizar de serviço dentro de um projeto executivo que você considera que seja, assim, a mais assertiva? Começando, assim, então, de um projeto arquitetônico, por exemplo, né? Acho que o maior erro que a pessoa pode cometer é começar um projeto executivo sem estar com a fachada definida, né?
Então, esse é o básico. Por favor. Cliente, pega o aceite lá do cliente, tudo mais. A gente descobriu que o básico deve ser falado. Tá, exatamente. Então, vamos começar pelo básico. Então, assim, o projeto está 100% aprovado, aí você vai para o projeto executivo. E aí é até uma etapa que antes, lá no layout, né, isso já precisa estar, que é um levantamento topográfico do terreno, para você entender como que é seu nível de acesso, entender qual que é a caída, em que nível que você tem que implantar a construção e tudo mais, né, ver se não tem uma árvore na frente de onde você pensou que vai ser o carro. E aí, assim, esse já é um levantamento de documentos que a gente precisa ter, que daí lá no executivo vai ser primordial para a gente iniciar mesmo, né? Porque tudo vem do tamanho do terreno correto, o nível e tudo mais. Então, aprovou o projeto, aí a gente começa o executivo. Então, arquitetônico normal, começa planta baixa, os cortes e tudo mais. E daí, nesse processo nosso, a gente também foi tendo uma maduração do que eu preciso especificar, né, num projeto arquitetônico. Antes a gente fazia detalhamento de esquadria, encaixe, parafuso. Isso não é mais necessário. O que a gente precisa ter ali é o vão. A não ser que seja uma esquadria super especial. A não ser que você esteja desenvolvendo a sua esquadria. Né? É diferente de você especificar uma esquadria. Tô inventando alguma coisa nova, ok. Mas falando de casas, né? Hoje o padrão de casa, o cliente escolhe direto com a loja, né? Essa questão. Então, você saber mensurar até onde você precisa detalhar, até porque é um produto que precisa te dar retorno financeiro e tudo mais, e entender o que realmente é necessário. A gente tinha uma demanda que voltava até dos projetos complementares antes, que era a divisão de telhado. Sempre era uma coisa que estava retornando trabalho e tudo mais. Então, a gente começava a me perguntar, onde que eu coloco o duto de queda da calha? Onde eu coloco o duto de queda do esgoto? Então, eram coisas que eu falei, isso aqui a gente precisa rever no projeto, já tem que estar especificado, porque depois eu tenho uma porta no meio, uma lareira, alguma coisa no interior importante que eu não vou conseguir passar em lugar nenhum. Então, a gente ter noção do que realmente precisa ser detalhado dentro do projeto arquitetônico, né, do que é pertinente ao tipo do projeto que a gente está fazendo, e para você ter um bom produto ali. Então, saiu dessa fase do executivo, aí a gente começa os projetos, manda para os projetos complementares. Como a gente já tem a experiência, né, do que eles pedem, de como, por exemplo... Só um detalhe aqui, os projetos complementares, para quem está chegando aqui e é recém-formado, não sabe, são os projetos projeto estrutural, projeto hidráulico, elétrico. Que a gente fala e às vezes tem alguém que está começando e não sabe o que é um projeto complementar. Né? O projeto complementar é aquele que quem faz é o engenheiro calculista, né? Não vem você, arquiteto, falar que você sabe calcular a viga. Então, vamos mandar direto de ferragem. Mas assim, o nosso projeto já precisa ter um espaçamento ali. Por exemplo, eu tenho um sistema de ar-condicionado. Eu vou precisar de uma altura ali de pelo menos 40 centímetros entre forro e laje. Então, eu preciso já calcular isso no meu executivo, né? Qual que é a altura final da minha construção, que vai poder ter um espaço ali suficiente para o projetista trabalhar, minha altura de caixa d'água, por exemplo. Então, tendo essa noção, né, que isso é só com o tempo mesmo que você vai adquirindo e refinando o seu projeto executivo, aí a gente, voltando então, passando pelo projeto complementar, tem o arquitetônico pronto, ele vai iniciar o estudo do projeto estrutural, que ele vai marcar as vigas, pilares e tudo mais. Depois dele fazer esse pré-lançamento, que a gente chama, volta para a gente fazer essa compatibilização de projeto com o arquitetônico. Então, às vezes tem um pilar que ele precisou virar para um lado, a gente achou que era para o outro, deu uma incompatibilidade com alguma esquadria, alguma viga que precisou ser mais baixa, que a gente vai precisar mexer no forro, na altura da construção e tudo mais. Então, tudo isso a gente vê nessa compatibilização com
esse pré-estrutural lançado, né? E assim, às vezes fala, vamos falar com o engenheiro antes de começar o executivo. É até difícil para o engenheiro ele dimensionar alguma coisa sem ter o arquitetônico ali, um corte, uma elevação. Eles sempre pedem pelo menos um corte e uma elevação. Então não adianta a gente pular o processo. Trabalha no projeto executivo, manda para o engenheiro, ele faz esse cálculo do estrutural, a gente compatibiliza e aí a gente entra no nosso processo de interiores, né? A partir do estrutural definido, a gente parte para a parte do interiores, produção de criação. E aí, assim, aí entra naquilo que a gente estava conversando com o cliente agora há pouco, né? Existem engenheiros que preferem fazer o pré-lançamento do elétrico e hidráulico, mas isso é para dar retrabalho no final, né? Porque daí no interiores tem uma tomada que precisa mudar de lugar, às vezes a geladeira, viu que muda o layout, alguma coisa assim. Então, ali no escritório, a gente sempre prioriza. Depois do interiores, a gente entra na nossa fase de detalhamentos, que a gente chama de LGE, ali, né? E o que acontece, né, Patrícia? Muitos arquitetos, e a gente já fez isso, cedem à ansiedade do cliente. Porque o cliente tem uma ansiedade muito grande de iniciar a obra e ele quer ver esses projetos prontos porque ele acha que ele está adiantando, quando na verdade ele não está. E faz parte do nosso papel quanto arquitetura, escritório de arquitetura, Exato. Orientar o cliente e explicar, desenhar, mostrar, olha, você não está adiantando a sua obra fazendo isso. Né? Você está complicando. Você está complicando. Olha, o processo é esse aqui, o porquê. Explicar para o cliente o porquê. Quando você explica, você está educando o cliente. Não estou falando educando no sentido pejorativo, não. Você está ensinando ele como é o processo da obra. Sobre um processo que ele não tem conhecimento. Ele é perito em outras coisas. E não em arquitetura. Sim. Então faz parte do nosso processo, da nossa responsabilidade de gerenciar essa ansiedade do cliente. E querendo ou não, quando você apresenta a imagem final, não, eu aprovei, ele quer começar a obra daqui a um mês. E aí a gente entra naquela fase da gente explicar mesmo. Não, ainda tem 70% do seu produto contratado aqui que a gente precisa desenvolver. E que ele é o primordial para que o seu sonho seja realizado. Né? Que é quando a gente volta lá e fala, lembra daquele fluxograma que eu te mostrei? Que a gente até ensina isso no nosso curso, fazer mapeamento de processos, um fluxograma de processos, que poucos arquitetos fazem e é primordial para qualquer escritório que tenha qualidade. Sim. Né? E é onde volta. Lembra lá que você enxergou, você viu, a gente te mostrou uma de processos. Olha, você está aqui. Sabe quando você vai visitar um lugar, você está num mapa, você está num resort, daí você aí tem assim, você está aqui. Né? É isso, a gente precisa fazer isso. Um em 3D, assim, a casinha. A pessoa vai aqui. À casa, é a plaquinha, projeto executivo. É isso. Faz parte. Mas então assim, depois que a gente começa aí o detalhamento de pontos e tudo mais, aí vai pro engenheiro, volta, né, esses projetos pro engenheiro para ele poder calcular. E a parte hidráulica, elétrica, e aí manda tudo para a obra e é onde acontece, né? Então, existe também a compatibilização dessa fase de pontos elétricos e pontos hidráulicos, né? Os engenheiros adoram colocar registro no meio do espelho do banheiro, isso tem em todos. Olha a briga que vai dar essa fala aqui, ó. Quem tá certo? O engenheiro ou o arquiteto? Lógico que nós sabemos que é o arquiteto. Com certeza. Vai dar briga. É brincadeira. Eu até brinco, a gente tem uma engenheira bem parceira lá, que ela faz a maioria dos projetos, né? Falo pra ela, não, pelo amor de Deus, avisa esse pessoal aí que o registro não pode ficar no meio da pia do banheiro. O pessoal não faz mais armário, é espelho orgânico, é LED, então tira esse registro daí. Sim. É isso. É isso. Ai, gente, você sabe que nessa coisa das pessoas muitas vezes não valorizarem tanto o executivo, né? O tamanho do BO que pode te dar. Aconteceu com a gente ontem, e eu não sei nem, Guga, se você já está sabendo, né? Nem quero. Desse BO, que não tem... E assim, ó, justamente pra gente ter um projeto executivo muito bem projetado, a gente não tem nem culpa, nem responsabilidade, nada. Porque o nosso projeto foi entregue exatamente como deveria ser. A gente projetou, né, um prédiozinho de 4 andares,
né? Não é prédiozinho, né? Tem um tamanho grande, né? E ele é todo envidraçado. E aí, o proprietário, né, o dono da empresa, ele queria que as paredes estivessem exatamente na modulação da esquadria, porque se você faz um layout interno, independente da sua fachada de vidro, vai ficar um vão quando você chega no final no encontro ali entre a laje. E de fora você vê, né? Dependendo da iluminação, você vai ver que a divisória... do vidro. Isso. Você vai ver as divisórias das paredes que não pegam nos montantes das esquadrias. Então, esse foi um cuidado do projeto, e a Paty, na hora do executivo, estudou o tamanho da chapa do vidro, qual seria o melhor aproveitamento dessa chapa de vidro para que isso custasse o mínimo possível para esse cliente. Então, ela dividiu essa modulação pelo vão que a gente tinha. É um projeto de sistema estrutural de pré-moldado em concreto. Então, ela estudou tudo isso e desenhou exatamente o melhor aproveitamento da chapa, e que isso coincidisse com o layout do projeto interno. Então, dava lá 8 divisões de modulação. Isso em 4 andares de vidro, fachada envidraçada, quase 360 graus ali. Aí, o fornecedor do vidro, ao invés de seguir o projeto, ele fez a modulação dividida em 7. Ou seja, as paredes não batem mais, então vai ficar saindo som de uma sala para outra. E aí, nesse momento, o cliente chama o arquiteto, e qual que é o primeiro contato do cliente? Qual que é a imagem que ele tem do sonho dele realizado? A representação do sonho dele. É o arquiteto. Porque ele fala assim, eu tenho um sonho. O que eu tenho que fazer? Procurar um arquiteto. Então, ele deposita na gente toda essa expectativa e confiança. Então, ele chama o arquiteto. Poxa, olha o que aconteceu. Aí, a Patrícia, calmamente, né, Patrícia? Abriu o projeto. Então, mas ele fez com 7. E a modulação é 8. E aí olhou pro cara momento de silêncio. Aí olhou pro cara do vidro, e o cara, nossa, eu não sei por que eu fiz isso. É porque eu achei que não fazia diferença. E aí, ou seja, a gente se esquivou de uma responsabilidade aí, quantos R$1.000 de custo na conta do arquiteto se o projeto executivo não tivesse pensado nisso. Porque é muito comum você pegar projeto executivo de arquiteto, que eles colocam assim, ó, vidro. Pele de vidro. Sim. E se nesse momento está escrito assim no executivo, pele de vidro, e ficou a cargo do fornecedor fazer a modulação. Aí a briga, nasceu a briga. Quem é que vai pagar esse prejuízo? Nasceu a briga. Exatamente. Né? Porque os vidros estavam todos prontos já. Divertido, né? Você não estava sabendo, né, Guga? Aí a gestão de conflitos, né? Você vai lá, você olha, vê, realmente tá... Que, inclusive, é um novo tópico pra gente falar aqui, que eu acho importante. Além dos relacionamentos que a gente tem durante a obra, durante o processo, como que é o relacionamento do pós-projeto? Cliente, engenheiro complementar, engenheiro de execução, fornecedor e mão de obra. Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso. Até o projeto a gente só lida com o cliente, né? Acabou até a criação, digamos assim. Acabou a criação, aí a gente tem todas essas outras pessoas. Então, é aquela ideia do arquiteto maestro de tudo, né? Então, a gente precisa ter esse contato com todo mundo. E até eu acho engraçado que os engenheiros, eles têm o arquiteto assim como um apoio deles, né? Um suporte. Não, o que a arquiteta definir, tá definido, né? Até ontem eu tive uma reunião, aí é uma empresa grande que a gente tá fazendo, e aí eu tinha que resolver como é que ia ser a ligação do fio que sai da eletrocalha até a luminaria. Falei, mas até isso eu tenho que pensar? É um fio, gente. É um fio. Eu que tenho que resolver, né? Até isso a gente tem que pensar. Então, a gente... até outro dia eu tava tendo uma cliente também. Eu fui ver a parte de paisagismo com ela, né? E a gente falando da vegetação e tudo mais. Eu falei, coloca a planta tal e tal. Ela parou e falou assim... Até de planta vocês têm que entender? Falei, até de planta a gente tem que entender um pouco. Então, assim, o contato com essa... Raiz de árvore no encanamento da hidráulica é uma beleza. Se você não entender de plantas, especificar uma árvore naquele quintal que vai furar o cano
com o tempo, meu querido. Até isso a gente tem que pensar. Se a gente for fazer um podcast só sobre isso, tudo que a gente tem que ficar sabendo vai dar um tempão, né? Vai. É financiamento, como é que a Caixa solta dinheiro, como é que consegue dinheiro, isso não tô falando nem Como de que é o projeto padrão Não. para você, pro Projeto. cliente que vai financiar a casa, porque não é Exatamente. igual. É. Exatamente. Tem suas Quais próprias as regras. informações que você precisa antecipar para o financiamento? Uhum. Eu tô. É projeto de portaria de condomínio, que você vai ter que aprovar o sistema viário. Fora o conhecimento que a gente descobre também de quando faz projeto específico, né? Que nem agora a clínica de cirurgia bariátrica. Então a gente sabe como é que faz uma cirurgia bariátrica. Nem Sim. médico eu sou, cara. E eu sei os equipamentos Qual que é o precisa, equipamento que Onde precisa? entra, o que ceda, o que usa, qual que faz, qual a ferramenta e tudo mais. Qual o tipo de gás que eu tenho que ter lá para pessoa? Exato. E quando você. Pronto, é fácil. Mas aí você tá falando de coisas complexas, né? Assim, mais complexas, vamos dizer assim. Né? A gente projetou um barco esses tempos, Um que a barco, gente também verdade. teve que estudar. O peso do micro-ondas influenciava, Sim. né? O peso do revestimento influenciava. Isso foi legal. Isso foi Né? legal. Então a gente aprendeu muito. Mas para além disso, quando o cliente descobre que ele perdeu a garantia do forno gourmand da Brastemp dele, porque você colocou a tomada num lugar que Não no pode. manual de instruções Fala da que não Brastemp pode. fala que não pode. Exato. Você não leu o manual. Então isso é ser arquiteto. Sim. É estar estudando o tempo inteiro, atento É o tempo difícil, inteiro. professor. E puxar a responsabilidade para você, né? Isso são coisas que o seu professor da faculdade não vai te ensinar. Não, você tem certeza que você quer ser arquiteto? Volta lá e só pergunta depois. pra ele, É professor. só um desenhozinho, É. né? Alguns Eu clientes, gosto às vezes, de falam, é só um desenhar. desenhozinho. Não, chega lá e fala assim, professor, muito legal a Vila Savoie, mas pode tomada atrás do eletro? Vamos ver se ele sabe. Ele, É. Sabia que a Vila Savoie tem sérios problemas de infiltrações? Exatamente. Sabia que o proprietário da Vila Savoie processou o arquiteto? De tão ruim que a casa era? Não sabia. Por Mas isso é outro. Mas é a Vila Savoie. É um marco na Mas é arquitetura. um marco da arquitetura. Não, e isso é real. É. Isso não dá pra contestar, minha gente. Né? É um marco. A história, ela foi muito importante na história. Foi pra algo feio, mas foi. Tá, mas foi. Ela era, né? A arquitetura era feita de um jeito, ela veio e revolucionou a forma de se pensar a arquitetura. Uhum. Né? O que a gente questiona aqui é o fato das pessoas aceitarem as coisas dos professores sem pensamento crítico. Exato. É. Né? É o crítico e o lógico, né? O crítico Você tem e que ter lógico. uma- A Vila Savoie ela foi extremamente importante para a história da arquitetura moderna. Ela é o símbolo do modernismo. Mas, e aí, você já parou para questionar o modernismo alguma vez na tua vida ou você comprou a ideia dos professores da faculdade? É. Pronto, Ou mas esse você é vai assunto de continuar outra live, fazendo né? laje impermeabilizada E eu ia aqui no puxar isso pra Brasil. Aqui no agora. Brasil, Eu ia puxar Onde a isso pra gente não agora. tem mão de O que isso tem a ver com produto. projeto executivo? Exatamente isso. Eu vou fazer uma laje impermeabilizada. Eu falei, tá, meu amigo, mas faz sentido nessa obra, nesse projeto que você está fazendo, nesse orçamento que o seu cliente Sim, tem, né? sim. É, Não, eu vou isso é economizar, executivo. não vou pôr telhado. Vou economizar. Vou pôr uma Mal laje sabe, né? impermeabilizada. Mal sabe o que tá A hora que fazendo. chega a conta lá pro cliente de quanto custa, ele... Vamos pôr uma telha. Vamos, pega uma shingle aí agora, vai. Exatamente. Então, isso também é importante, né? Você saber identificar qual é a expectativa do seu cliente. Porque o que a gente mais tem lá nessa hora da execução, e aí vai da gestão até com o fornecedor, é a expectativa do cliente ser frustrada pelo preço. A hora que a gente começa a orçar a obra e viu, deu 1 milhão de marcenaria. Falei, nossa, mas eu queria tanto ripado bonito lá, com vidro dentro, cobogó, não sei o quê. Então, E isso 1 foi milhão. algo que a gente foi aprendendo, né, E a Guga? gente falou semana passada, né, com a Patrícia Martins, Isso. exatamente isso, que o cliente chega lá com a expectativa de que vai gastar 100, porque o arquiteto não soube dizer para ele que aqueles blocos que ele colocou no projeto dava 400 mil, sabe? E a mesma coisa para marcenaria, a mesma coisa para esquadria, né? Exatamente. Revestimento. Vendo na revista aquele maravilhoso de 1,80 por 3,60, sei lá se essa é a medida, eu posso estar falando errado, mas é gigantesco. E aí o cliente se apaixona. Na hora que ele descobre que aquilo custa R$1.500 um metro quadrado, foi por que meu arquiteto não falou, né? Pois é. Mas às vezes o arquiteto nem sabe, ele não estudou pra fazer aquilo. Mas sabe por quê? Isso é projeto executivo, Você sabe é por quê? pensar com o executivo. Porque o arquiteto está fazendo projeto pro seu próprio portfólio. Não está tirar fazendo foto. projeto pro cliente.
É aquela da foto bonita no final, né? Um render bem feito. render bem feito. E isso a gente aprendeu a fazer lá no escritório, né? Quando o cliente fala, eu amo esse revestimento grande. Eu falo, é top, cara, mas o investimento é pesado, posso contar com ele? Aí o cara já, não, peraí, é quanto? Então, devagarzinho, você já colocou o problema que você ia ter de executivo lá na frente, você já trouxe pra agora e evitou ele lá na frente. Né? Outra coisa comum, né? O cara que chega e quer aqueles vidros espelhados, vidro reflecta em toda a cozinha, com um tipo de dobradiça diferente lá e tal. E ele fala, eu quero assim, eu quero tudo gavetão. Você sabe que aquilo é incompatível com o orçamento dele. Então, naquele momento, você fala assim, olha, deixa eu te falar, esses vidros, eles vão custar tal, 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 mas a gente tem solução excelente, tão linda quanto dentro do teu bolso. Olha só, isso aqui. Aí você mostra uma foto, uma inspiração. Sim. E o cara você já vai direcionando. É diferente dele chegar no final, ele sonhou com o vidro e descobrir que ele não consegue. Aí puxando o saco da criação, aí essa é a parte da criação. Isso. É você colocar ali, deixar bonito dentro da expectativa do cliente. Tanto de estética, custo. Vou fazer uma premonição aqui agora. Ontem a Florence foi lá no escritório apresentar a linha de portas novas dele. Porta normal, giro, correio. Linda, eu vi. Maravilhosa, cara, maravilhosa. Só que ela é inteirinha em alumínio, é toda registrada. É leve por causa da corrediça. Os pivôs e as dobradiças são todas em inox 100%. O puxador é da cor da porta. Exato, o puxador é da cor da porta, não tem chave, a chave é na própria maçaneta. Um espetáculo. Só que a peça mais barata é R$9.000. Aí o arquitetinho burro, nossa, que porta linda. Para de falar assim, Vou colocar no meu projeto, né? Fica maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Aí o cara vai não vamos falar marca de outro pra não querer dizer que é ruim e descobre que tem a porta de quinhentão. E aí? E aí? Qual a expectativa que você criou no seu cliente? Exato, cara. Por que você não apresenta a porta antes, né? Pensando em executivo. Cliente, existe essa porta. É animal, é isso. Custa R$9.000 por folha. Custa R$9.000 por porta, cara. Vamos colocar no seu gourmet, ou vamos colocar no seu quarto. Vamos. O resto vamos pra normal, sabe? Isso é pensar executivo, né? Exatamente. Não é só questão técnica. É a parte da especificação. Antever solução. E a outra coisa é que, por exemplo, eu tô fazendo uma casa que é extremamente desafiadora. Eu acho que de toda a minha carreira de arquiteta, é a casa mais desafiadora que eu já peguei pra fazer. E aí, pensando em executivo. Mas tira a liberdade da criação. Cara, eu tenho uma empresa. Eu sei o trabalho que dá pra depois todo mundo trabalhar e o risco daquilo não sair como eu imaginei. Então, cara, eu já fiz 8 propostas dessa casa, né? Ainda não consegui terminar, eu tenho 1 semana pra terminar, porque o encontro dos telhados, a técnica construtiva que a cliente quer, o estilo de arquitetura que a cliente quer, que são coisas antagônicas e que você precisa solucionar. Nós estamos aqui para solucionar. E aí a questão eu tenho que solucionar de uma forma que o meu executivo não tenha um infarto depois para detalhar. Eu lembrei de uma boa aqui. Quem que foi a casa que a gente projetou que não tinha caixa d'água? Lembra disso? A gente apresentou pro cliente. Que daí foi pressurizado. Não, sim, o volume, né, da caixa d'água. O volume, cara. Várias pautas. Não era da Michelle? A fachada linda e tal, beleza. Aí vamos pro executivo, vamos. Aí no executivo apareceu um cucuruto lá. Lá no começo do escritório, gente, a gente saiu da faculdade cru. A caixa d'água, gente. Sim. Esse foi maravilhoso. Esse é o absurdo do recém-formado, que a gente sai da faculdade. Mas olha aqui, na faculdade, a gente faz projetos de escola que não tem dono. Não tem custo, não tem dono. E a gente aprendeu com o arquiteto, né, que é o principal. A gente aprendeu com o professor da faculdade a fazer laje impermeabilizada, porque na Vila Savoie... E da onde que veio? E eu não preciso ensinar como calcula telhado, entendeu? Da onde que veio não ter caixa d'água? Porque na faculdade não, aí pressuriza. Caixa d'água não precisa. Fala, excelente, pressuriza. Cara, quanto custa um pressurizador? Exato. E a dor de cabeça que isso dá, estoura toda hora. Tá louco, cara. Só que você já é pensado, treinado a pensar só na estética. Eu fui aprender como que a gente calcula a altura da caixa d'água. Porque você agora tem a questão das placas solares, né? Então você tem que ver a melhor orientação da sua placa solar, qual que é a altura que você precisa do ponto mais baixo dela até o boiler, a altura do boiler, para daí você ter cada vez mais alto. Exatamente. E tá faltando telhado, né?
De tanta Tá faltando coisa que telhado. tem, tá faltando telhado. Tá faltando telhado. Então, hoje a casa terra ela é a melhor solução que tem, porque tem mais telhado. Exatamente. Não, as máquinas de ar-condicionado, né? Hoje em dia tem ar-condicionado até na lavanderia. Tem tudo. Você não tem mais espaço para pôr laje técnica. Então, no fim, faltando telhado mesmo. Mas e aí, Dê? Temos mais alguma coisa legal para conversar com a Patrícia Pereira Trolli? Olha, a Patrícia, ela falou do relacionamento entre arquiteto e engenheiro, como se dá, Que né? o arquiteto tá certo sempre. Ela falou sobre os processos de um projeto executivo. A gente citou alguns erros aqui relacionados principalmente pela falta do arquiteto colocar foco no projeto executivo, né? A gente poderia falar inúmeras coisas. A gente poderia falar sobre como trabalhar junto, à distância, nos projetos de executivo. Mas a gente podia chamar sobre a os Paty em principais outro erros momento, dos fazer projetos. A gente podia fazer uma live aqui com a Patrícia só pra gente falar sobre os principais erros que a gente já cometeu no executivo, que gerou só trazer os erros do escritório. que gerou custo. Mas a gente não erra. Não. A gente erra rápido. Nunca. Erra rápido e A resolve gente erra rápido para resolver rápido, o custo ser menor. E a gente acha o erro antes dele se tornar público. Exatamente. Mas ó, tem mais um relacionamento aí que é importante, que daí vem dessa fase final do projeto, que é com a mão de obra. Né? Isso é verdade. Querendo ou não, você ter um bom relacionamento aí para os arquitetos que... A mão de obra tem que gostar de você, cara. Tem. Porque o erro, quando ele vai acontecer, quem vai ver vai ser a mão de obra. Né? O principal, aquele que não é previsto antes. Então, como que esse erro vai ser transmitido ali dentro da obra? Ele vai falar direto para o cliente, ele vai apontar. Então, gente... E como que você vai lidar com um erro que não é seu? Que é essa questão que a responsabilidade é sua. O erro não é seu, mas a responsabilidade é sua. Que é essa questão da fachada. Falei, eu vou atender o cliente, eu vou lá ver qual que é a melhor solução que a gente tem dentro do que tem. Né? Mas infelizmente ali a gente não Você tinha não muito vai o que virar fazer. pro cliente falar, isso não é problema meu, você que se Com vire. certeza não. Até a gente teve uma situação numa obra do revestimento, né? Que instalaram errado. É verdade. Trocaram o revestimento da parede, colocaram outro. Aí eu cheguei na obra, me chamaram pra ver, e um trabalho impecável. Lindo, a mão de obra ali, nossa, uma meia esquadria que eu nunca vi ninguém fazer igual numa peça de 2,80 de altura. Aí eu cheguei lá e tava todo mundo nervoso, né? Falou, não, nossa, a arquiteta vai vir aqui, vai brigar, vai não sei o quê. Falei, gente, que trabalho perfeito. Só tá errado o revestimento, mas parabéns. O trabalho tá incrível. Vamos mudar, vamos resolver o problema, né? Como que vocês acham que esse cara vai assentar o novo piso? De cara amarrada ou feliz? Né? Então, gente, o erro houve, né? mas como que a gente vai lidar com ele? Eu tenho um apartamento inteiro ainda pra ele assentar. Pra que eu vou brigar com ele agora, julgar e tudo mais, se eu ainda vou precisar dele? Né? Ó, um conselho, o pessoal fala que esse conselho fosse bom, né? Mas, ó, um conselho que eu poderia dar para as pessoas que estão começando na carreira de arquitetura, né? Estudem gestão de pessoas. Sim. Boa. Porque você vai precisar disso 90% do seu tempo. Você vai lidar com pessoas e você precisa saber. Eu tô cansada de ver arquiteto que chega na obra arrogante, que tá lá o seu João fazendo aquilo que ele tá fazendo há 30 anos. E o querer arquiteto saber que mais que acabou ele. de sair da faculdade chega lá e... né? Com aquela arrogância. Exatamente. Né? Poxa, cara, estude gestão de pessoas, né? Que é isso. Isso é gerir, né, pessoas, é gerir ansiedade, é gerir problemas. É uma forma, né? E você é o líder daquilo ali. Tudo relacionado ao projeto, você é o líder. Você tem que fazer com que o pedreiro trabalhe bem, que ele consiga entender as informações do seu projeto, com que o fornecedor orce exatamente aquilo que você precisa. Então, ali... E mesmo assim ainda acontecem os erros, mas ainda quando acontece o erro, você continua sendo o líder pra ir lá e dar suporte pro seu cliente. Você é a referência ali, né? Você é a né? referência dele. Você não pode virar pro cara e falar, isso não é problema meu. Tá bom, Patrícia Pereira Trolli. Vamos fazer um outro, trazer você aqui outro dia. Vamos, gostei de participar, gente. Não, mas adorei. a Denise deu uma ideia muito boa. A gente tem que fazer um que o nome vai ser Cacas que o Arquel Cubo já fez. Nossa, vai ser... Eu vou listar.
Uma lista massa. Vou vir Tem com a que ser- lista aí- com a e colinha tem que ser de ao todas vivo as... Tem. pra galera participar É no chat. verdade. Pra ter vergonha alheia, né? Vergonha... Não ter como cortar depois, Não, né? Mas isso é Mas- legal, porque tem um monte de gente que tá começando, que erra, que às vezes quer até desistir da profissão. Cabe 5 aqui, João? Cabe, né? Dá pra gente se virar. Ah, vamos fazer com 5 aqui pra gente ficar relembrando só cagada. Imagina. Vai ser bom. divertido e tem que ser ao vivo essa. tem que Daí ser o ao pessoal participa junto. Boa. É isso. É isso aí. Muito obrigada, Patrícia. Se alguém que que está agradeço. assistindo tiver alguma dúvida relacionada a projetos executivos, entra lá no nosso Instagram, @fora_do_cubo. Fora do cubo. Né? Pode enviar direct pra gente, nós estamos lá. Uhum. Né? Exatamente. Obrigada Dúvidas, pela estamos sua aí. presença ilustre aqui. Ah. Eu tô muito feliz. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer participar daqui. E agora ela já Adorei sai fazer daqui assim, live. ela já sai daqui aqui, ó, tô indo na obra de não sei quem. Ah, o celular já Não, tá meu bombando. celular, Você não para. eu deixei ele no silencioso É melhor, ali, é vai melhor. ter pelo menos umas 20 mensagens É melhor, diferentes. cara. E Denise, pra quem ainda não segue o nosso YouTube aí, quem ainda não se inscreveu, né? Se inscreva. Se você não deu joinha nessa live, você está perdendo tempo. Por favor, nos dê joinha. Compartilhe com seu amigo. Ajude-nos a te ajudar. Ajude-nos a te ajudar. Compartilhe com seus amigos para saber mais sobre o projeto executivo. E os outros que nós já fizemos estão todos na aba ao vivo, que eu não sei onde fica. Onde fica, João? Aqui. Sei Tem uma lá, aba né? ao vivo aí. Você acha os outros que a gente já gravou e está aí à disposição para ver. É Beleza? isso aí. Valeu, gente. Até mais. Até mais, a próxima. tchau. Até o próximo.